Amém? Tome seu lugar nesta noite. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e vive para todos sempre. Amém? Aleluia. Quero nesta hora convidar você para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A partir do primeiro versículo, nos diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos mais uma vez nesta noite. Você que está também através da transmissão, acompanhe-nos nesta oração. Pai, queremos te louvar nesta noite pela tua presença aqui. Espírito Santo de Deus, queremos exaltar o teu nome, a tua presença, e pedir que nesta noite possas tocar cada coração neste lugar, possa ministrar cada pessoa que entrou neste lugar e que necessita de um milagre do Senhor. Em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor encontre em nós fé suficiente para que o Senhor possa fazer, operar os teus milagres e nós sejamos tocados por eles. Eu quero te louvar, Senhor,
por cada vida que entrou aqui neste lugar com uma história, vivendo um momento, passando por uma situação diferente uns dos outros. E se alguém nesta noite que precisa de um milagre, que precisa de um toque do Senhor, que precisa de um comando, de uma palavra do Senhor, que nesta noite esta pessoa então, por meio do poder do teu Espírito Santo, receba e seja tocada e tenha a sua vida transformada, em nome de Jesus. Queremos clamar aos anjos do Senhor, que estejam aqui agora, ministrando cada vida, guardando este lugar, sendo este lugar agora preparado para que uma atmosfera de milagres possa ser derramada neste lugar, em nome de Jesus, e ninguém saia daqui sem antes ter sido tocado e recebido o milagre da parte do Senhor, em nome de Jesus. Visita aqueles que não puderam estar, a Deus, presencial. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe aonde estão, que o Senhor lhes dê força e que logo também, Senhor, eles possam estar, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito, eles possam estar conosco neste lugar, presencialmente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amados, eu queria nesta noite começar esta palavra ao teu coração, ao nosso coração, falando sobre a postura correta. De vez em quando eu ouço a minha esposa me dizendo assim: amor, atente à sua postura, porque talvez pelo meu formato, não dê risada, hein? Eu estava brincando, pode rir sim. Talvez pelo meu formato, fica mais tranquilo, e de repente está curvado, e a postura não é boa. E nós sabemos que uma postura inadequada pode trazer prejuízos à nossa coluna, ao nosso corpo. Amanhã depois pode acontecer algumas dificuldades por consequência de uma má postura. Você concorda com isso? Sim ou não? Então procure sempre ter uma postura adequada. Mas não é desta postura apenas que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar de uma postura espiritual. Eu quero falar de um posicionamento espiritual. Eu quero falar de uma postura que vai além do físico. É uma postura que está no interior, é uma postura que vem do espiritual. Porque nós muitas vezes nos arrumamos, colocamos uma postura para nos apresentar às pessoas, colocamos uma postura adequada para nós não termos problemas físicos, mas espiritualmente falando, na nossa vida espiritual, na nossa fé, nós não temos postura. E para se apresentar a Deus, e para recebermos o milagre, para receber um toque de Deus, nós também precisamos ter postura, a postura adequada. Muitas vezes nós chegamos num culto, numa reunião como esta, nesta noite, e pensamos que, espiritualmente falando, qualquer postura toca o coração de Deus, e isso não é verdade. Tem a postura certa, tem a postura correta. O verso que nós acabamos de ler no capítulo 8, diz que quando Jesus desceu da encosta do monte, grandes multidões o seguiram, e havia no meio desta multidão uma pessoa que ficou em evidência. Era uma pessoa que muitos poderiam correr dela, fugir dela, porque esta pessoa, ela trazia no seu corpo, no seu físico, uma doença incurável pela medicina. Eu não sei quantos que aqui estão nesta noite, e mesmo aqueles que nos acompanham pela internet, sabem que aqui no nosso bairro
há muitos anos atrás, existiu uma colônia de leprosos aqui. Quem não sabia disso, você não é obrigado a saber, mas quem não sabia que aqui na nossa região havia uma colônia de leprosos? Acho que todos sabiam, ou um outro. Pois é, havia. Como funcionava isso? As pessoas que tinham esta doença incurável pela medicina, elas precisavam urgentemente ser afastadas do convívio das demais pessoas. Porque a lepra, ela era contagiosa. Então se faziam cidades refúgios, aonde ali colônias, pessoas, quantidade de pessoas e seus familiares passavam a morar, principalmente enquanto estavam em um tratamento por causa da doença. Bem aqui onde nós estamos, nessa região. Talvez no passado aqui fosse uma região onde muitas pessoas passariam por aqui cautelosas, amedrontadas. E eu não estou falando de um passado muito distante. Porque nesta colônia, pessoas que tinham uma doença, uma enfermidade, chamada hanseníase, nos dias de hoje, no passado chamado lepra. Elas eram colocadas naquele lugar, ali havia um tratamento intensivo sobre a vida, sobre o corpo delas, sobre elas, para que elas pudessem ser curadas. E muitas não foram curadas. Muitas morreram por consequência desta doença. O texto está dizendo que uma multidão de pessoas seguia Jesus por onde ele ia. Mas uma pessoa, talvez naquele tempo, a pessoa que mais alguém pensaria, desejaria se manter distante dela, longe dela, fugiria dela. A Bíblia está falando de um homem, um leproso. Alguém se aproxima nesta condição de Jesus, e eu quero que aqui evidenciar a você, não sei a tradução que você está usando, mas há uma tradução que diz que esse leproso aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele. Eu pergunto a você nesta noite, quantas vezes na sua vida voluntariamente você foi se apresentar diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, diante de Jesus o Salvador, e você se ajoelhou voluntariamente diante deles, porque você entendeu que esta era a postura correta para receber a presença, para estar diante da presença do Senhor. Eu não sei como que aconteceu, quantas vezes aconteceu isso com você, mas eu sei que a Bíblia está falando de um homem que era leproso e que, sabendo que Jesus estava naquele lugar, resolveu ir de encontro com ele, e quando o viu, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Sabe o que eu vejo nessas palavras? Eu vejo uma palavra de alguém que necessitava de um milagre, que era fato que ele precisava de uma transformação, alguém que estava jogando a toalha, alguém que reconhecia que ele não podia nas suas próprias forças, não havia nenhum medicamento, não havia nenhum tratamento, nem mesmo o fato dele ser afastado da sociedade poderia trazer cura a ele, mas ele sabia que diante de Jesus ele poderia receber um milagre, tanto que humildemente ele diz ao Senhor: Senhor, se tu quiser, tu podes. Diga comigo nessa noite, olhando no teu coração para o Senhor Jesus, diga junto comigo: Senhor, se quiser, nesta noite, tu podes. Agora eu quero fazer um exercício com você. Talvez você está aqui neste lugar e precisa de um toque de Deus. Há uma necessidade em você. Talvez o seu milagre seja físico.
Talvez o seu milagre hoje seja uma transformação no seu casamento. Talvez o seu milagre hoje seja uma transformação na área profissional. Talvez o seu milagre hoje seja a necessidade de viver uma experiência nova com Deus, renovada com Deus, transformada com Deus. E junto você pode dizer comigo nesta noite: Senhor, se quiser, Tu podes. Se o Senhor quiser, Ele pode transformar as nossas vidas. Se o Senhor quiser, Ele pode curar você desta enfermidade. Se o Senhor quiser, Ele pode te deixar limpo. Se o Senhor quiser, Ele pode mudar o seu casamento. Ele pode trabalhar na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida daquele familiar que está viciado em drogas, na pornografia, na imoralidade. Se você nesta noite crer e tiver a postura correta, você vai encontrar em Jesus a resposta para o teu milagre. Por quê? Porque se Ele quiser, Ele pode. Aleluia. Não é se eu quero, é se tu quiseres. Olha que atitude desse homem. Ele poderia ter chegado diferente, ele poderia ter dito: Senhor, estou sabendo que o Senhor é milagroso, que o Senhor faz milagres, eu estou sabendo que o Senhor pode transformar vidas, e eu já estou há muitos anos nessa condição, não, as pessoas fogem de mim, eu não posso me inteirar na sociedade, eu não posso estar junto da sociedade, já não aguento mais viver assim, eu quero que o Senhor me cure. Mas não foi assim que ele chegou, porque a postura dele foi diferente. Algumas versões falam que este homem, ao invés de chamá-lo de leproso, chamam ele de um homem coberto de lepra. E esse homem, não sei como, irmãos, ele conseguiu furar o bloqueio, ele conseguiu furar a multidão, ele conseguiu fazer uma coisa que nós sabemos pela história que não se faria normalmente isso, mas aquele homem, ele conseguiu se aproximar de Jesus e prostrou-se diante dele. Não foi uma atitude simples daquele homem. O que ele fez? Porque não podia, era proibido um leproso andar pela redondeza, no meio das pessoas, as pessoas que estavam saradas, sadias. Eles tinham que estar fora da sociedade, fora do convívio das pessoas. E ainda correndo o risco de alguém denunciá-lo da condição que ele estava, de miserável, de impuro, de leproso. Amados, a atitude deste homem, que a Bíblia não fala o nome dele, mas diz para nós que ele era um homem carregado de lepra, coberto de lepra. A atitude dele tem muito a nos ensinar nesta noite. Ele se prostra aos pés de Jesus, querendo um milagre, querendo uma transformação. Para mim, particularmente, estas palavras deste homem leproso são palavras que demonstram uma fé tão poderosa, uma fé tão incrível no poder de Jesus, uma fé humilde, uma fé que reconhece que Jesus é tudo. Esse homem já estava, talvez, a Bíblia não nos fala, mas muito possivelmente já estava desesperado pelo estado avançado que estava esta enfermidade no seu corpo. Já não aguentava mais. O desejo do coração dele é demonstrado aqui na atitude dele. Quando ele vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele clama: Senhor, tu podes, tu podes. Declarou ali a sua fé diante de Jesus, a certeza do milagre que havia nas mãos de Jesus. E diante dessa atitude, então, Jesus é tocado. Uau! Jesus é tocado, o coração de Jesus é tocado naquele dia pela atitude daquele homem.
E a Bíblia diz que o Senhor estende a sua mão. Jesus tocou num leproso, num homem desfigurado, num homem o qual muitas pessoas, se soubessem da condição dele, não ficariam um minuto sequer próximo a ele naquela ocasião, naqueles dias, porque sabiam da situação dele. E ele respondeu para aquele homem: eu quero, seja curado e fique limpo completamente. Esta palavra que Jesus liberou, fique limpo, significava muito mais do que apenas ele ser completamente curado. Ser limpo era ele ficar sem nenhuma mancha, sem nenhum vestígio de que ele havia sido um homem leproso, porque mais tarde ele teria, conforme a lei de Moisés, ele teria que se apresentar ao sacerdote no templo, se mostrar e dizer para ele: olha, eu fui curado, Deus me curou e me fez um homem limpo, e agora eu posso novamente ser introduzido na sociedade. E a Bíblia diz que aquele homem imediatamente, ele entrou num estado de um agradecimento sobrenatural. Aquele homem ficou agradecido a Jesus pelo que Jesus havia feito no seu corpo. A partir do verso 5, a Bíblia nos conta uma outra história. Na sequência, na entrada de Cafarnaum, diz o texto que Jesus se deparou com alguém importante. Não era um leproso qualquer, alguém que nem conhecia. Agora ele está diante de um homem da mais alta patente militar da sua época, alguém que não era um judeu. E aquele homem, um oficial romano, oficial do exército, aqui no capítulo 7, nós temos informações, se você tiver curiosidade de ler isso depois, que os judeus que eram ligados à sinagoga, a sinagoga era o lugar onde eles se reuniam para ler as escrituras, a lei, e ali era uma espécie de uma reunião, um culto a Deus entre os judeus, entre o povo de Deus. Os homens estavam ali naquele lugar. O texto nos fala, o capítulo 7 nos informa de que os judeus ligados à sinagoga de Cafarnaum fizeram questão de falar muito bem do centurião a Jesus. Ergueram aquele homem diante de Jesus. Olha, esse homem é um homem honrado, é um figurão, ele é generoso. Esse homem, ele é um homem que investe e tem investido grande soma de valores na sinagoga da congregação. É alguém que se importa. Amados, tudo que aquele homem queria, com toda a pompa que ele tinha, com a patente que ele tinha, na hierarquia militar, tudo que aquele homem queria naquele momento, era um milagre não para ele, mas era um milagre para um servo que ele tinha, um jovem servo que estava à morte. Tudo o que ele queria, nada mais. A Bíblia diz que esse servo estava atormentado por dores, muitas dores. E Jesus então, diz o texto que Jesus se dispõe a ir até a casa daquele servo. Mas a resposta deste centurião, a postura deste centurião diante do autor do milagre, surpreendeu Jesus. Ele diz: Senhor, eu não sou digno. Esse era o centurião, esse era o general do exército. Esse era o homem de alta patente militar.
Esse era um homem que muitos batiam continência para ele. Esse era um homem que ele dava ordem para alguém ir, e esse alguém ia. Esse era um homem que dizia venha, e alguém vinha. Ele era um homem de comando. Ele tinha pessoas abaixo dele, os seus subalternos, que obedeciam a ordem do seu comando, eram obedientes a ele. Ele era uma pessoa importante. Esse mesmo homem, ele chega diante de Jesus agora completamente despido de todo o orgulho, de toda a soberba, da patente que ele tinha, e ele diz: Senhor, eu não sou digno. O Senhor não pode ir na minha casa, porque eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa. Sabe o que significa isso, irmão? Alguém que está com uma postura correta diante do Senhor. Alguém que sabe reconhecer quem é Jesus na sua história, na sua vida. Alguém que sabe reconhecer quem Ele é diante de Jesus. Alguém que sabe reconhecer que é tão pecador, que é tão miserável, mesmo aclamado pelas pessoas, mesmo as pessoas olhando para ele e achando ele uma pessoa de patente, alguém, uma pessoa importante, mas ele se livrou disso tudo e ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele queria um milagre para o servo dele. Era só o que ele queria. Mais uma vez aqui eu faço menção de alguém que teve uma postura que favorece a providência sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Humildade autêntica. Seja alguém humilde. E esse centurião completou dizendo: Senhor, eu sei que Tu tens autoridade e que uma palavra Tua basta. Uma palavra do Senhor bastará. E termina o texto dizendo que Jesus, ele ficou impactado, algo tocou profundamente. A atitude desse centurião, desse militar, tocou profundamente o coração de Jesus. Foi a fé dele. Jesus ficou impactado pela fé desse homem. Fez questão de dizer que não encontrara em Israel alguém com uma fé naquele nível. Olhe só, querido irmão, uma fé que toca o coração de Jesus. Uma fé que o levava a humilhar-se. Uma fé que o levava a julgar-se alguém indigno e a confiar na plena autoridade do Senhor sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer doença. E aí Jesus, ouvindo isso, liberou a palavra, e a Bíblia diz que naquele mesmo instante o servo do centurião ficou curado. Aleluia! Jesus não precisava ter estado ali aonde o servo do centurião estava. Jesus não precisava estar ali tocando a cabeça do servo, mas o que Jesus precisava era ver alguém com uma postura de fé. Pode ser que você necessite de um milagre para alguém que não está aqui agora, mas se Jesus ver fé no seu coração, Ele pode tocar e fazer o milagre acontecer na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Uma fé que impactou o coração de Jesus. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Eu convido você nesta hora, com toda a humildade no seu coração, buscar a presença do Senhor. Talvez você nesta noite pensasse: nossa, eu esperava uma palavra com um foco diferente para que eu pudesse ser curado. Meu irmão, tudo que você precisa nesta noite, você já tem, está diante de você,
E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Foi levantado para salvar o pecador. Ressuscitou depois de morrer ao terceiro dia. E ele está vivo. E hoje ele está aqui. O que você necessita está nele, porque ele é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte do rio de vida inesgotável. Ele é a fonte de todo poder e autoridade. Ele pode nesta noite mudar a tua história. Ele pode nesta noite tocar o teu coração. Ele pode nesta noite arrancar o coração de pedra endurecido e trazer um coração de carne amolecido pelo poder do Espírito. Jesus Cristo, ele se manifestou para mudar a tua história, para transformar a tua história, para destruir as prisões do diabo nas nossas vidas. Qual é o milagre que você nesta noite precisa? E qual é a postura que você vai estar e vai usar diante deste que é soberano, que é eterno e que é santo? O nome dele é Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Toda autoridade que Jesus tinha mudava a história das pessoas. Diante de Lázaro, ele uma só palavra disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, depois de 4 dias que já estava morto, ele levantou-se do túmulo. E ele, após as pessoas abrirem a pedra que tampava o túmulo, Lázaro sai daquele túmulo ressurreto, transformado, vivendo novamente. Aleluia. Este é Jesus. Esse é o Jesus que tem o poder para repreender a tempestade que se lança sobre a tua vida e dizer ao vento: cale-se, e o vento se acalma imediatamente. Este é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Você está diante desta noite daquele que, quando um jovem morto saía de uma cidade, ele tocou aquele corpo daquele jovem, e aquele jovem ressuscitou e trouxe alegria novamente àquela mulher que estava triste pela morte do seu filho. Este é Jesus. Este é aquele que cuja sua caminhada, sua passada pelo caminho, um homem o abordou gritando como um louco, desesperado: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem soltando a sua capa, jogando a sua capa, sem saber qual direção ia, pois era cego. Jesus disse: então seja curado, e aquele homem foi curado. Ele tem poder de curar leprosos, ressuscitar os mortos, curar os cegos. Ele tem poder de trazer audição, trazer fala. Aquele que é mudo, aquele que não fala, ele tem todo o poder para mudar a sua história. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O mesmo que alguém correu atrás dele e disse: Senhor, esta multidão precisa ir embora, porque já está caindo o dia e já não há mais alimento para eles. E Jesus disse: então nós vamos ver o que vai acontecer. Vocês deem a ele pão, dê a eles alimento, porque vai acontecer um milagre. Apresentaram pães e peixes, pouquinhos pães e peixes, e ele levantou ao Pai, crendo, e ele disse: graças te dou por este alimento, Senhor. E quando ele desceu aquelas cestas, havia alimento suficiente para alimentar aquela multidão de pessoas e ainda sobrar cestos cheios de alimento. Jesus tem o poder para não deixar faltar alimento na sua casa, provisão na sua vida. Portanto, nesta noite, não fique triste, não fique preocupado, não fique ansioso com o dia de amanhã, porque se Jesus existe para você, se Jesus está diante de você, nada vai faltar na sua vida. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Aquele cuja mulher, que não era do seu povo, chegou para ele e disse: Senhor, a minha filha, ela está enferma, há um espírito maligno sobre a vida dela, eu amo muito a minha filhinha, eu preciso que o Senhor traga cura. Ele disse: mas você não é do meu povo. Ela disse: Senhor,
Mas não tem problema. Se pelo menos tiver uma sobrinha, se tiver um farelinho de pão, Senhor, do tamanho de um farelinho de pão, um milagre para mim, eu já me dou por satisfeita. E Jesus disse: mulher, eu nunca vi uma fé como essa, receba a cura. E a filha dela ficou transformada, recebeu o milagre, porque ele amava as pessoas do seu povo, e ele amou e morreu pelas pessoas aquelas que não era povo seu, que não era do seu povo. Assim como esse centurião romano, que não era judeu, ele transformou a sua história de vida. Você pode se achar: Senhor, eu sou tão indigno, eu não sou do seu povo, eu não sou de Israel. Mas Jesus olha para você e diz: eu morri na cruz do Calvário para enxertar você na raiz, Davi, na raiz do meu povo. Você agora também recebe a herança, você também recebe a salvação sobre a sua vida, aleluia. Você pode nesta noite, com uma postura diferente, nesta noite tocar o milagre que Deus tem para você. Eu sei, amados, que nesta noite Jesus quer liberar milagres neste lugar. Talvez você pudesse nesta noite abaixar a sua cabeça nesta hora e pensar um pouco, elevar os teus pensamentos em Jesus, começar a clamar por Ele, dizer: Senhor, eu estou aqui nesta noite, sou indigno, sou indigna de ser chamada tua filha, mas eu necessito de um milagre, eu necessito de uma mudança, de uma transformação na minha vida. Um toque do Senhor, tudo muda. Um toque, tudo muda, Senhor. Senhor, se quiseres me curar, tu podes. Um toque, tudo muda. Numa outra ocasião, Jesus estava em um outro lugar, e ele estava se aproximando de uma cidade. E curiosamente haviam 10 homens, que também eram leprosos. E eles começaram a gritar pelo nome de Jesus, dizendo: Senhor, toca-nos, cura-nos desta doença maldita. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu quero que vocês sejam curados, recebam a cura. Vão, se apresentem ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo, já com seus corpos purificados, limpos completamente, um deles parou antes de sair para se apresentar ao sacerdote e disse: espera lá, eu preciso voltar para agradecer o meu milagre. E quando ele decide voltar, Jesus estava à sua espera. E ele disse: Senhor, eu estou aqui. Jesus perguntou: onde estão os outros? Eu não curei 10, aonde estão os outros? Ele falou: não sei, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero te agradecer por isso. Jesus viu um coração agradecido. Meu irmão, nesta noite tenha uma postura de agradecimento pelos milagres que o Senhor está operando na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua história. Porque eu creio que se você nesta noite pedir, Ele estará liberando milagres. Você pode estar neste lugar como o servo daquele centurião, está lá na casa dele, estava lá na casa recebendo o milagre. Você está aqui, mas o teu milagre está sendo ministrado lá na sua casa, lá no seu casamento, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua história. E nesta hora, se você crê, você verá o milagre de Jesus na sua vida.